Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós estamos agora no nosso quinto episódio, Lugar de Fala com Tânia Neco. E hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial que mora em meu coração e ela sabe disso. Ela é muito mais do que uma cliente, é uma amiga, né? Uma confidente. E eu fiz o convite, ela, ai, Tânia do céu, que medo. E eu, que medo o quê, mulher? É a Fernanda, ela é de Crixás, todo mundo conhece ela como Fernanda do SESI. Mas o interessante que a gente traz ela aqui é sobre a vida da Fernanda, porque eu não, eu tenho certeza, que você é uma mulher extremamente forte, vitoriosa, e que muitas vezes as pessoas passam por problema, reclamam e, assim, e não sabe o que o outro passa. Por isso que eu quis trazer você aqui, para estar mostrando, para estar incentivando as pessoas, para você ter um lugar de fala, um testemunho, que eu acho que no caso da Fernanda é muito mais um testemunho Sim. do que só uma fala, não é isso? Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, estou muito feliz em participar. A Tânia me ligou, fez o convite, eu ainda fiquei assim, Tânia, mas eu... deixa eu pensar, ainda falei com ela, deixa eu pensar. Foi. E aí veio, assim que eu desliguei o telefone, veio. A gente, uma passagem bíblica de Lucas, né, te mandei ela, falei, a gente não acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, a gente acende para deixar em cima da mesa. Eu falei, eu vou, mas eu não vou para falar da Fernanda enquanto pessoa, eu vou falar de todas as bênçãos que Deus fez em minha vida, que às vezes muito poucas pessoas sabem, né? Então, assim, eu sou mais reservada, Sim. Então, às vezes, nem todo mundo sabe o que eu passei, e às vezes essas palavras de hoje que a gente vai estar falando, posso tocar o coração de alguém que está passando pela mesma coisa, alguma mãe também, que eu passei muitos perrengues, né, para ter meus pimpolinhos, que são aqui clientes fiéis da Tânia, e a partir daí a gente criou um laço muito grande de amizade, né, Sim, Tânia? graças a Deus. Não é mais de cliente, de amizade. Então, os dias que eu chegava nesse período que eu estive doente, que vinha aqui tirar a foto do Emanuel, a Tânia sentia, a Tânia já rezou aqui comigo no estúdio. Então, assim, é um processo muito grande de construção. E quando a gente passa por algo muito forte, a gente dá outro sentido à vida, né? Eu acredito que sim. A gente vê a vida com outros olhos e a gente é muito grata a Deus por tudo. Eu acho incrível, assim, hoje eu conversando com a Gabi, e ela, você é vidente? Não, eu não sou vidente, mas o Espírito Santo fala com a gente, não fala? Fala. É impressionante como, e ai da gente quando a gente não escuta o Espírito Santo, Fernanda. É impressionante. Sim. Sabe, eu converso o tempo todo. As minhas filhas falam assim, você está conversando sozinha? Não, estou conversando com Deus. Deixa eu conversar com Deus. Mas me conta um pouquinho da sua vida. Sim, eu sou casada, já vou fazer 10 anos Já? agora de casamento. E quando a gente estava com 5 anos de casado, eu resolvi que era hora de a gente aumentar a família, né? Em 2019 eu engravidei, foi uma gravidez muito rápida, eu parei de tomar anticoncepcional, fui dos médicos, exames ok, pode engravidar. Engravidei, comecei o acompanhamento, quando eu estava com 11 semanas, eu fui a Séries para uma consulta de rotina e a médica falou que eu estava com descolamento. E aí repouso total por 15 dias. Fiquei de repouso, voltei novamente, o feto já não tinha mais batimento cardíaco, tinha um aborto retido. Ali meu mundo caiu, né? Porque aquela expectativa de você ser mãe, todo aquele desejo que eu tinha, né? E do nada, uma perda. Eu não tive sangramento, eu não tive nada. Aí tive que fazer um processo cirúrgico, né? Pra poder. Eu não tive um aborto espontâneo, então teve que fazer o processo cirúrgico. Passei por isso, fui em outros médicos, novos exames. Você não tem nada, você pode tentar engravidar novamente. 2020, engravidei novamente. Começo da pandemia, né, em 2020. Engravidei, estava já com 7 semanas e tem uma amiga minha em comum que tinha tido um aborto e estava grávida e, assim, o agir de Deus é muito perfeito em nossa vida. Eu estava na missa, ela chegou, sentou do meu lado, já com um barrigão bem grande. Como era pandemia e eu já tinha tido um aborto, eu não tinha divulgado a gravidez. E ela sentou, era o padre Zé Modesto. O padre Zé Modesto é muito correto com as horas. Nesse dia ela atrasou a missa. E eu comecei a conversar com ela, como é que estava a gravidez. E ela falou para mim, Fernanda, eu estou com um médico em Goiânia muito bom, um tratamento muito bom. Falei, sim. E aí foi isso.
com mais uns 15 dias eu fiz um novo ultrassom aqui em Crixás, eu havia perdido novamente. O feto não tinha mais batimentos. E aí eu falei, vou procurar segunda esse perca. médico. Segunda perca. A gente entrei em contato com ela, peguei o telefone e fui para Goiânia no outro dia. O médico fez o exame, novamente um aborto, retiro, passei por outro processo cirúrgico e ele falou, Fernanda, vamos investigar. Fiz vários exames, fui para hematologista e descobri que eu tinha trombofilia. Então, eu poderia engravidar, mas assim que eu engravidasse, eu teria que usar as injeções durante toda a gestação. Você lembra das fotos? Lembro demais. Das injeções, né? E aí, engravidei do Emanuel em agosto de 2020. Uma gravidez tranquila, mas sempre muito ansiosa, pedindo muito a Deus, que era meu sonho de ser mãe. Então, um certo medo também. Um certo medo, aquela angústia, mas que Deus tocasse, né? Que Deus revelasse e cuidasse de mim naquele momento. As injeções eram muito caras. Eu lembro que para toda a gravidez ficava em torno de R$18.000. Uau! E aí eu entrei com o processo, o SUS é obrigado a oferecer, mas é algo que demora. Mas a gente conseguiu. Com 4 meses de gravidez eu consegui, mas Deus foi tão bom que eu precisei de comprar apenas 5. Foi encaminhando pessoas que me doaram as injeções. Quando eu estava com 7 meses de gestação, eu estava com meu pai e minha mãe e eu tive um engasgo com um pastel. Nesse engasgo, eu broncoaspirei um pedacinho do pastel e tossi muito sangue. Mas como eu usava remédio para poder o sangue ficar mais ralo, achei que poderia ser isso. Covid muito alto, a gente não ia em hospital por qualquer coisa, não era qualquer coisa, mas tossi ali e melhorei. E aí continuei a gestação. Em um certo ponto eu comecei a sentir muita falta de ar, muito mal-estar, já estava com 35 semanas. Passei mal aqui em Crixás, aí liguei pro meu médico e falou, vem pra cá e fica aqui. Fui, constatou que eu estava com pneumonia devido a esse engasgo que eu tive. E ele falou, ó, vamos segurar essa gravidez até no mínimo 37 semanas para não ter risco do neném precisar de UTI. Eu fiquei em Goiânia com 1 semana, foi no Sábado Santo, eu acordei com muita falta de ar. Minha saturação muito baixa, as pontas dos meus dedos já estavam roxas, assim, que eu não conseguia respirar. Aí fui para o hospital de emergência lá, que era referência para Covid e para problemas pulmonares. Internei. E aí o meu médico, junto com a equipe médica do hospital, resolveu fazer meu parto de emergência naquele dia. O Manuel nasceu no Sábado Santo, 3 de abril de 2021, por volta das 10 horas. Fez o parto, eu vi e ele já foi direto para a UTI. E eu voltei para o quarto e no balão de oxigênio. No domingo de manhã, eu acordei e aí minha saturação não aumentava, meus batimentos cardíacos muito baixos. A médica achou por bem, pediu uma UTI para mim também. Quando a UTI chegou, eu fiquei muito em choque, porque, assim, aquela época, todo mundo que estava indo para UTI, infelizmente, não estava saindo com vida. Então, o medo de me entubar era muito grande. E aí eu fiquei muito angustiada, e eu relutei que não queria ir para UTI. Por fim, eu não tinha o exame de Covid daquela hora, eles acharam por bem não me levar. Naquele momento, Deus pegou assim na minha mão, tá? Falou, levanta com essa cara. Levanta que você tem um filho. E foi isso. É só Deus. É só Deus mesmo. Deus pegou na minha mão e eu levantei da cama e comecei a andar. Comecei a andar, a saturação começou a melhorar e eu fui melhorando. Nesse dia, a visita na UTI era só a mãe que pôde visitar o recém-nascido. Era 4 horas da tarde. Aí deu 4 horas da tarde, eu fui com balão de oxigênio, que eu não conseguia andar. Eu assim, andava segurando nas coisas, mas eu não tinha ainda totalmente força. E eu fui na cadeira de rodas no balão de oxigênio. Lembro de ver ele lá fiquei com ele, toquei, mas não pude pegar. Ele só na incubadora e encostei a mãozinha nele. Na segunda-feira, continuei internada, continuei no balão de oxigênio e ele na UTI. Aí a notícia mais doída. Olha, você não tem Covid, mas a gente não sabe o que você tem. Você não pode ir na UTI ver ele, seu filho. Então, assim, a gente tinha notícia por telefone, um boletim muito frio. Respira bem, está amamentando. Era a notícia que eu tinha dele. E eu no quarto, no mesmo hospital que ele, rodeada por pessoas de Covid. Minha mãe ficava comigo dentro do quarto. E
meu esposo lá de fora do hospital, que não poderia ficar 2 pessoas. Então, assim, o tempo que ele estava de fora, carros de funerária encostando para pegar as pessoas, né? Então, assim, foi um período muito doído, de muita provação. Mas Deus presente em todos os momentos, Tenho sabe? certeza disso. Deus e Nossa Senhora, assim, juntinho da gente ali, todo momento. E aí, eu já estava no 5º dia de internação, o Emanuel ainda na UTI. A médica achou por bem eu fazer um exame para poder ver como que estava o meu pulmão, já que eu estava tratando a pneumonia, fazer uma ressonância. Fiz a ressonância e o resultado da ressonância foi o que nos assustou. Foi detectado um tumor no meu brônquio do pulmão direito, de um tamanho de 4 centímetros, então era um tumor grande. Além da pneumonia, o tumor tampava a minha respiração. Então, além de toda a dificuldade que eu estava enfrentando, ainda tinha esse tumor. A médica conversou comigo e falou que iria chamar um médico para poder avaliar a situação, um cirurgião torácico. O cirurgião veio já na quarta-feira, na quinta-feira. Isso, seu mundo foi... água abaixo. Meu Deus, agora que eu vou ter alta, meu filho ainda na UTI, e o que eu vou fazer? Na quinta-feira ele veio, conversou com a gente, falou que precisava fazer um exame. E aí a gente ficou aguardando esse médico. Naquela época, os médicos chegavam, se a gente não estivesse de máscara, eles nem entravam dentro do quarto. E aí, na quinta-feira de manhã, o pessoal da UTI ligou e falou que não ia ter alta. Então, assim, pra gente, aquilo, pra mim, foi a melhor coisa do mundo, né? Eu tinha nascido no sábado, eu tinha visto ele 20 minutinhos no domingo e não tinha visto mais. Ninguém poderia entrar, só a mãe, e eu estava impossibilitado de vê-lo. Então, ele veio pro quarto na quinta-feira. Então, assim, aquele momento foi único. Ele chegava, ele sorriu muito, 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 sabe? Ele pequenininho, e prematuro, você lembra das fotos dele? Lembro. Então, assim, ele muito pequenininho, e assim, a gente conversava com ele sorriu muito. Então, assim, achei minha família, né? E aí, isso foi muito forte e, assim, me fortaleceu. Fortaleceu muito, muito, porque se eu não tivesse meu filho, eu não sei se eu teria forças para enfrentar tudo isso que eu enfrentei. E aí o médico chegou, quando o médico chegou era até o primeiro banho dele na sexta-feira, e aí a gente banhando ele, o médico chegou e veio pegar na nossa mão, cumprimentar o Dr. André Luiz, que era o cirurgião que vinha me avaliar. E assim, a gente já sentia a presença de Deus nele, que ele já nos tratou com... não estava aquela frieza que os outros médicos estavam tratando. E aí ele chegou, pegou na nossa mão, cumprimentou, conversou, falou, vamos fazer. Aí fizemos o exame e falou, realmente tem um tumor, ele tá grande, a gente tem que tirar para poder te aliviar, tem que fazer biópsia, mas tá tudo bem. Você vai embora, com 15 dias você volta pra gente fazer a cirurgia. 15 dias de cesárea. Não tava nada bem, né, Fernanda? Não. Voltei com 15 dias, até então ele não sabia que eu usava essas injeções. Aí eu cheguei e falei pra ele, ele falou, não, então vamos esperar mais 20 dias você faz. Aí 19 de maio eu fui para operar. Operei, foi a cirurgia via garganta, tirou o tumor. Quando terminou a cirurgia, ele chamou meu esposo. Falou, olha, conseguimos retirar o tumor, só que porém ficou um pedacinho ainda no brônquio. E eu vou ser sincera com vocês. Se for maligno, a gente vai ter que tirar um pedaço do pulmão da Fernanda. Falou com meu esposo, eu ainda estava no centro cirúrgico, voltou no outro dia da minha alta, ele me contou, falou, desenhou como seria a cirurgia, e falou, você vai embora, e aí dia 1º de junho você volta, e a gente vê o resultado da biópsia. Se for cirúrgico, você vai ter que operar e retirar um pedaço do seu pulmão. Eu ia perder em torno de 15% do meu pulmão direito. Meu Deus. E aí a gente foi embora. E oração, 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 oração. E nesse processo todo de ir e vir, o Emanuel só estava no meu peito. Ele não pegou mamadeira. Então, assim, eu ia internava, passava pelos processos, voltava e amamentando. Então, assim, amamentava, ele não pegava mamadeira, ele ficava sofrendo, mas eu tirava, deixava leite, mas ele não pegava. Não pegava. E aí eu voltava, ficava com ele e aquilo me fortalecia. Aí no dia 1º eu voltei para pegar a biópsia. E aí esse dia foi muito difícil, muito mesmo. A gente foi para consulta, peguei a biópsia, levei, aí ele abriu e falou assim, olha, Fernanda,
conforme a gente já havia falado, infelizmente é maligno, é um tumor maligno, a gente vai ter que refazer a cirurgia, vai ter que tirar um pedaço do seu pulmão, é uma cirurgia muito grande, tem riscos. Falou todos os procedimentos, o mundo se abre, né? A gente tem fé, a gente acredita em Deus, mas a gente é ser humano. Mas nós somos fracos. Fracos. E aí, a gente, às vezes, nesse momento, a gente fala, meu Deus, o que vai ser de mim? E eu pensava, pedi tanto a Deus um filho, agora que eu tenho, eu não vou ter saúde para cuidar do meu filho. E eu ficava assim, sabe, relutando isso, e chorei bastante na consulta. Ele levantou, me abraçou e falou assim, calma, Fernanda, vai ficar tudo bem. E eu falei, vai ficar tudo bem, eu tenho certeza disso. E eu lembro que a gente saiu para fora do consultório, era lá em Goiânia, eu e meu esposo sentamos na escadinha lá, ficamos lá. Sem pensar, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Literalmente. Literalmente. Né? E aí a gente sentou, ficamos um pouco, choramos, sentando lá, esperamos um pouco, acalmamos um pouco. Ele tinha passado já para no outro dia já fazer o exame, para ele ver como estava o meu pulmão, já para poder marcar a cirurgia. E aí a gente sempre rezando, sempre pedindo a intercessão de Deus, de Maria. E aí a gente fomos no outro dia e fizemos o exame. Quando fez o exame, primeiro milagre, já naquela hora, ele falou assim, chamou meu esposo e falou assim, olha, o pedaço que ficou do tumor é muito pequeno. Eu vou fazer um estudo com a minha junta médica e a gente vai analisar se a gente não consegue preservar o pulmão da Fernanda. Aí eu falei, oh meu Deus, o senhor tudo pode. Tá em suas mãos. Você vai embora, eu vou estudar com a minha junta médica e aí eu te retorno. Tudo bem. Aí eu vim embora, o seu Manuel estava com 2 meses ainda nesse processo todo. Vim para casa, com uns 15 dias ele me ligou. Nesse processo foi quando você foi no estúdio? Foi. Quando eu vim aqui fazer as fotos de 1 mês do Emanuel, eu ainda ia para a primeira cirurgia, que você viu que estava triste, perguntou, eu falei o que era e você rezou comigo. Eu ainda ia fazer a primeira cirurgia. Nesses processos eu ainda vim aqui, você lembra, Sim. né? E eu vim embora e ele me ligou, depois falou, olha, a gente conseguiu um laser de São Paulo que consegue fazer a curva e a gente consegue preservar seu pulmão e fazer a cirurgia. É uma cirurgia nova, mas a gente vai fazer. Eu, assim, tá nas suas mãos, não é nas minhas. E eu sei que esse médico é instrumento do senhor, nada mais do que isso. Exatamente. E a gente fez, 24 de junho eu voltei novamente para fazer a cirurgia, refiz a cirurgia, tive alta, e aí já foi encaminhada já para um oncologista. Aí eu fui para um oncologista para ver como seria o tratamento. Falou, olha, vamos fazer o exame para ver como está, se ficou alguma coisa ainda, algum vestígio do tumor, né, do câncer, e aí a gente vê como fica seu tratamento. Ele me passou um exame que vê todo o corpo, só que naquela época de Covid, em Goiânia não fazia. Os hospitais, onde fazia, só tem um lugar em Goiânia que fazia esse exame, estava muito cheio, porque tudo se referia a pulmão, estava ligado à Covid, sim, né? E aí a gente tive que ir para Brasília. Fui para Brasília, fiz esse exame, consegui, fiz particular na época. Eu sei que o exame foi mais de R$5.000 naquela época, em 2021. Voltei e aí fui nele levar o resultado. E nesse dia foi que a graça maior veio. Eu levei o resultado do exame, ele foi em 27 de julho. O Manuel ia fazer 4 meses. Ele falou, olha, Fernanda, não tem nada, graças a Deus, você tem que fazer um acompanhamento anual, mas nenhum tipo de tratamento, você está de alta. Então, assim, isso para mim foi a melhor das maiores vitórias, sabe? Você passar por tudo isso te fortalece muito, mas e é um você processo doloroso. É o interessante, assim, que você não passou esse processo quando estava tudo normal, você passou em caos da pandemia. Isso complica muito. Muito. Então, assim, e Deus é tão maravilhoso que a gente passou todo esse processo. Ninguém lá de casa teve Covid, né? Eu e meu esposo, nós passamos esses 4 meses dentro de hospitais e a gente não pegou. Então, assim, Deus é muito bom. É muito bom e é bom o tempo todo, né? Então, a gente vê assim,
E aqui eu conto superficialmente, mas são assim, pequenos detalhes que Deus encaminha aquela pessoa ali, você tá ali e fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir essa consulta que eu preciso. A pessoa vem aqui e fala, vem cá, minha filha, é sua vez. Então, assim, Deus encaminha tudo. E ele usa as pessoas, né? Sim. Quer dizer, usam os médicos, usam as enfermeiras, usam terceiras pessoas. Eu acho a agir de Deus incrível, Fernanda. Incrível. Então, assim, minha passagem bíblica assim, do coração, que é Coríntios 10. Quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Né? Porque às vezes a fraqueza nossa humana, ela vem, por vezes vem na hora da dificuldade, né? Mas perante a Deus a gente é forte, a gente é o filho dele amado, e ele cuida da gente pequeno até o grande, né? A gente tem que confiar. E minha vida tem sido isso. Eu piso, ele vai lá e coloca o chão. Eu piso, ele vai lá e coloca o chão. Eu sei disso, te acompanho, a gente sabe, como diz assim, e também o quão forte é a sua fé, né? Então, eu acho que a fé também manda muito. Sim. E assim, Tânia, as amizades, sabe? As orações das pessoas. Eu vim aqui, Deus te usou, você sempre orou por mim, sempre rezou, sempre esteve comigo. Quantas outras pessoas que estiveram comigo nesse processo, rezando por mim, pedindo a Deus, pessoas que às vezes nem conhecem e falam, Fernanda, naquela época você esteve doente, eu estive rezando por você. Então, assim, são pessoas maravilhosas que encaminham na vida da gente. E o ano passado, eu passei por um processo também muito difícil, da perca do meu pai. E Deus foi preparando tudo. Eu engravidei, a segunda parte boa agora, né? A parte da Dianinha, né? Eu tive, depois do Emanuel, com 1 ano e 4 meses, eu fui pega de surpresa que estava grávida, né? Peguei, foi 2022, aquele susto, né? Falei, meu Deus, mas ele tá muito pequenininho, agora que eu tô livre de hospital, que eu vou ter que voltar tudo de novo, usar injeções, né? Mas o agir não precisou. De Deus é perfeito. Voltei no médico, o médico falou, vamos fazer os exames de novo. A trombofilia não estava mais. Incrível. E aí minha gravidez foi assim, suave, tranquila, muito agradável, não tive nenhum mal-estar. E você ficava com medo de passar por tudo aquilo que você passou? Sim, muito medo. Porque a gente é ser humano, a gente não é falho. Por mais que a gente vê as promessas de Deus cumprindo na vida da gente, mas a gente ainda tem esse medo, né? E aí, quando eu estava com 27 semanas de gravidez de ano, meu pai mora na fazenda, né? Foi subir no galinheiro e caiu e quebrou os 2 braços. E aí, essa quebra de braço dele passou por um processo infeccioso e ele chegou a falecer. Eu estava com 35 semanas. Nossa, aí foi um baque. É um processo de você reaprender a viver. Que não é nada igual, né? Então, foi um processo de a gente resgatar a fé, entender os planos de Deus, que é diferente dos da gente. E aí a gente vem vivendo. Meu pai faleceu dia 27 de março do ano passado. A Diana nasceu 19 de abril. Então, o nome dela, da Emanuel e dela, tem muito significado com tudo que eu vivi. Emanuel, Deus conosco. Deus esteve o tempo todo com a gente. E a Diana é aquela que ilumina, vem para dar luz. E ela veio. Então, após a perca do meu pai, ela veio para dar luz de novo para a gente. Porque é um processo muito difícil, é algo que a gente sabe que todo mundo vai passar, mas a gente nunca está preparado. Não. Né? Então, a gente não está preparado e Deus que vai preparando. E a gente vai reaprendendo a viver, a construir novamente. E filho, é isso, é essa força. Eu até deixo esse recadinho para as mães, quem é tentante, né, que às vezes tem um diagnóstico de um médico que não pode ser mãe. Não desanime, coloque na mão de Deus e vai atrás do tratamento, vai atrás de bons médicos, porque é muito maravilhoso a graça de ser mãe, né? É assim, é o presente de Deus. É um presente. É um presente. A gente cheira, assim, é o cheirinho de Deus. É desafiador também. Não, fácil não é, não. É desafiador. O dia que eu chego com os dois e eu falo, ó, boa sorte, tá aqui seus clientes. Cuida bem deles. Você sabe como que é. Mas é muito gostoso e é um novo sentido para a vida da gente. Isso que eu queria, sabe, desde ontem eu pensando, eu conversando, gente, as pessoas nós precisamos
entender mais do amor de Deus. Nós precisamos pedir mais por Deus. Precisamos ter mais comunhão com Ele, né, Fernanda? Eu acho que e a gente precisa tanto disso, porque a gente está vivendo hoje, tipo assim, é uma pós-pandemia. Mas o que gerou na pandemia? Ansiedade, depressão, frustração. Então, todas as doenças psicológicas, muita gente passa por isso. Muita. Nós passamos. E se não tiver uma bagagem, se não tiver Deus, a gente não dá conta. Não dá conta de sobreviver, de ser vencedor. E eu creio muito que Deus quer que a gente seja vencedor. Ele quer. Eu creio muito Ele nisso. quer que a gente seja feliz, que a gente seja leve e que a gente sirva para servir o próximo, né, Tânia? Eu tinha certeza que essa entrevista sua, assim, vai ser um divisor de águas para muitas pessoas. Porque, assim, a gente está aqui dentro do estúdio e a gente vê muitas lutas de muitas pessoas que realmente, tipo assim, que tem muitas lutas, sabe? Mas ter um depoimento de alguém que teve a luta, mas que é vencedor, então é um divisor de água muito grande, Obrigada. né? Eu agradeço muito assim, a oportunidade de falar, de exaltar quão Deus é bom na vida da gente. Eu não tô aqui, igual eu te falei, para poder falar da Fernanda, mas Sim, do agir de Deus em nossas é o agir vidas. dele. E eu falei, Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu estarei lá, né? Então, eu vim para poder a gente mostrar que a gente tem que buscar sempre a Deus, aumentar a nossa fé. Nós somos fracos. Eu acho que a tem é mais gente falho. chorando por aí, né? A gente é fraca, a gente é falho, mas a gente pode ser muito grande. Sim. Se a gente pegar na mão dele. Verdade. E eu agradeço por esse espaço, por esse momento. E que se a gente puder tocar, que seja uma pessoa, Não é? a gente já fez o nosso papel aqui. Que é isso, a gente mostrar que cada um tem suas lutas e até pra gente ter empatia com o outro. Né, Exatamente. a gente não sabe o que o outro passa dentro de casa. Não sabe o que o outro sente. E lá em casa, nosso aprendizado para a vida hoje com meu esposo, que é meu companheiro, assim, que me acompanhou em todos esses momentos, quando as coisas tá difícil, vem uma coisa, porque tem dia parece que nada dá certo, né? A gente volta lá para dentro do quarto do hospital. Eu internada, com a retirada de um tumor, e a gente pedia a Deus nossa vida normal. Pra gente estar trabalhando, pra gente estar lutando, pra gente estar conquistando as coisas, pra gente estar servindo a Deus. E então, quando vem um problema que a gente pensa assim, meu Deus, mas que problema? Você fala, não, isso não é nada. Eu já passei coisa pior e Deus já me deu grandes vitórias. Então, se Ele tá me permitindo passar por isso, é porque eu consigo e Ele tá comigo, né? Então, a gente hoje sempre lá em casa, a gente volta lá para aquele quarto de hospital. Aí você fala, tá ótimo. Tá ótimo. Senhor, isso não é nada. Isso não é nada. Então, assim, a gente leva esses aprendizados pra vida. Reclamar menos, né? Que a gente, às vezes, reclama de coisas tão banais que quando você está num processo de luta pela vida, você fala, nossa, eu queria ter aquele problema na minha vida agora. E não esse tipo de coisa. Então, o que a gente tem hoje é isso. É a saúde, é o bem-estar, as amizades, que é o divisor de águas. Sim. Esse processo que você vive também, você vê assim, quanto você é querida, quanto você é amado pelas pessoas. Não é quantidade, mas a qualidade das pessoas à sua volta. Então, se rodeie de pessoas boas, pessoas que têm a presença de Deus nela, né? Tem energia positiva, que acredita, que dá uma força, né? Aquele dia que eu vim aqui te fazer uma visita, né? Após um incêndio, eu falei, Tânia, eu fiquei arrepiada, porque você no vídeo, tudo queimado, você falou assim, eu posso ver o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é perfeito, as maravilhas aqui. Eu falei, gente, olha que testemunho mais bonito para a vida da gente, porque se fosse, às vezes, uma pessoa de pouca fé, que não acreditasse em Deus, falasse, meu Deus, acabou tudo. Você não. Eu posso ver o tanto que Deus foi bom, as maravilhas dele aqui, mesmo na dificuldade. E é assim que a gente tem que ser, né? Ver as grandezas, nas pequenas e nas grandes coisas. Né? Hoje nós estamos aqui para ver as grandezas de Deus, né? Mas não acabou não, gente. Nós vamos fazer um jogo agora com ela aqui, Ai, viu? meu Deus. É nada demais, não. É só um bate-bola aqui para ficar uma coisa mais descontraída. Fernanda, vamos lá. Um lugar. A minha casa. Sua casa. É bom, família, né? Família, aquele acolhimento é muito gostoso. Muito bom. Um medo. Ai, hoje medo.
aconteceu uma coisa com os meus filhos. A gente que é mãe, a gente desperta isso da gente, não. Sim. É 2 meses. O padre Bruno me ensinou, falou, Fernanda, reza e entrega. Fala, Senhor, os filhos são seus. Eu estou aqui para cuidá-los, mas são seus. E eu tenho feito isso, essa entrega. Verdade. Tem algum hábito, piores hábitos que você tem? Deus, piores? Socorro! Ai, Jesus, deixa eu ver o pior hábito. Ah, fala, sou ótima. Não, é porque eu tô escolhendo aqui. Ai, o pior hábito. Ai, eu não sei se é o pior, mas comer sempre uns docinhos, assim, eu sou um pouco formiga demais, Ai, sabe? duas, eu amo doce. E aí, assim, isso pra saúde da gente não é tão bom, mas... A Brenda briga horrores comigo. Não, menino, Nossa. sorvete, chocolate, então eu Nossa, não prestígio, acho muito legal. então. Então, assim, 3 pessoas que te influenciou em sua vida, que te influenciam em sua vida. na minha vida... Nossa, 3 é até pouco. A primeira tem que colocar meus pais, Sim. né? Eles são a base. Meu pai deixou tantos ensinamentos pra gente que, assim, eu vou levar pra vida toda, vou passar pros meus filhos. E... eu aprendo muito no meu dia a dia, na minha vida de casada mesmo. Então, eu posso colocar com meu esposo, porque o casamento não é fácil. Então, você estar ali com o outro, você aprende muito e aprende a ser melhor, né? Verdade. Então, são essas 3 pessoas. Uma vaidade. Na verdade, deixa eu ver. Eu gosto muito de me arrumar. Às vezes falta tempo com 2 crianças pequenas, né? Mas eu gosto de arrumar minha sobrancelha, de arrumar a unha, arrumar cabelo. Só me resta o tempo, que tá assim um pouco curto, né? Mas eu gosto de cuidar de mim. Você se preocupa com a opinião alheia? Já me preocupei mais. Depois que você passa por esse tanto de coisa, você vê assim que às vezes a pessoa não tá no seu lugar, às vezes não sabe o que você tá passando. Então ela não merece, você não merece dar essa atenção pra ela. Então hoje eu posso dizer que eu me preocupo quase nada. Você tá mais leve. Mais leve. Aprendeu sabe? com isso? Porque eu sei que as lutas são minhas e sou eu que tenho que travar. E quem sabe de tudo é Deus que guarda e me olha. Então, Verdade. quem sabe das minhas lutas está junto comigo. Então, eu importo sim das pessoas que me amam, que estão perto de mim, que querem ver o meu melhor, né? Então, essas pessoas... Já pagou algum mico? Me conta como foi. Meu Deus. Já. Já. Eu estava... Na época, eu ainda trabalhava no coque. E uma cadeira igual a essa. Ih. E aí, o balcão, chegou um professor no balcão. E a gente usava vestido. Ah, meu e aí Deus. eu fui empurrar a mesa assim, ó, pra poder sair, pra levantar, pra atender. A mesa Quando eu caiu. empurrei, a cadeira virou de costa. E eu de vestido. Então. Então, né? Foi algo assim que eu queria morrer, mas levantei. E ele, meu Deus, você Disfarçou. machucou? Você machucou? Eu tô ótima. Ótima, mas foi horrível. Mas não olha pra mim. Eu tô ótima, mas não olha pra mim. Eu tô com vergonha. Mas caí, minha filha. O que te faz sentir melhor? O que me faz sentir melhor? Muitas coisas me fazem sentir melhor. Estar com pessoas como você, com energia dessa, estar na presença de Deus, estar com minha família, isso me faz sentir bem. E que essas são as coisas mais valiosas da vida. A gente precisa, sim, de trabalhar, a gente precisa do dinheiro, mas, como falei, quando a gente passa por outras coisas muito maiores, isso se torna muito pequeno. Você vê que outras coisas têm muito mais sentido. Eu te entendo. Eu acho, assim, que você acaba tendo prioridades. Muda suas prioridades, Sim. Não muda? Totalmente. Totalmente. Você vê assim, a prioridade é o meu bem-estar, é minha família, Sim. né? É claro que a gente que é mulher na sociedade, a gente é muito cobrada, Sim. a gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é funcionário, você edifica seu lar, então você tem N papéis, né? Mas você tem que ver também que você tem seu valor, o que te faz bem, onde que você se coloca, né, Tânia? E a gente tem que se colocar em primeiro lugar, família. Eu acho assim, pra mim, primordial é a minha família. Não tem preço. Você exercita a gratidão? Tenho certeza que sim. Um pouquinho, Pela né? nossa conversa aqui, muito, eu sou muito Muito, grata, né? muito grata a
Deus por tudo. Eu vejo assim que Deus dá. Hoje eu vivo muito mais do que eu sonhei, do que eu pedi a Deus. Então eu sou muito grata a Ele por tudo que Ele me dá na minha vida. Você se para assim no tempo e fala, obrigada, Deus. Obrigada a Deus. Obrigada. É isso que eu falo sempre. É incrível. Agradecer. O que te traz paz? O que me traz paz? Estar bem comigo mesmo, com as pessoas que eu amo. Uma casa arrumada me traz muita paz. É tudo no lugarzinho assim. Eu acho que você é o tipo bem organizado, não é? Sou. Esse eu tenho cara. Guarda mágoa? Não. Não? Mais. Eu aprendi a rezar pelas pessoas que me fizeram mal. E isso tem sido uma libertação para mim. E espero que seja para elas também. Verdade. Então, assim, eu sempre que eu sinto que alguém me ataca, porque quanto mais a presença de Deus está, você sabe que maior Sim. são as provações, os ataques que a gente tem. Então, sempre que eu sinto que eu tenho um ataque, alguma batalha, eu sempre rezo por essa pessoa, para poder libertar ela, me libertar, porque é um mal que só faz pra gente, né? Então, assim, é algo que não pertence, eu não quero pra mim. Ai. Alguém que você tira o chapéu? Aqui de Crixás? Ou que você não tira o chapéu? Tem coragem de falar? Ai, não tira, melhor não. Ninguém quer comprometer. Né? Mas, assim, Você não vai tirar o chapéu caladinho, né? Não vai ficar quietinha. Eu tiro o chapéu pra você, Tânia. Oh, não! Outra pessoa! Você é uma mulher assim, de muita referência. Eu sempre te falei isso. Não é meu porque a gente Deus. tá agora nessa Eu entrevista. sei Mas isso. eu sempre exalto, assim, né? A sua visão que você tem de empresária, de mulher. Deus. E sempre muito temente a Deus, sempre buscando, sempre rezando muito. E eu admiro muito isso. Nossa, obrigada. Tarde da noite, Tânia tá lá gravando áudio de oração pra gente. Como é que você não admira uma pessoa dessa? Oh, meu Deus. Alguma situação te deixa insegura? Tem muitas situações. Quando você, principalmente quando você se passa por essa situação de você, às vezes, a sua saúde não estar ok, você fica inseguro. Então, eu tenho que fazer exames anuais para acompanhar, né? Então, todo ano eu faço. Agora, em junho, eu fiz o exame. Então, quando eu vou fazer o exame, é uma insegurança. É um medo que a gente tem, sabe? A gente confia em Deus, mas, igual eu te falando, a gente tem essa insegurança. Então, sempre que eu vou refazer esse exame, eu fico um pouco insegura. Mas entrego para Deus e falo, isso não me pertence. Senhor. Isso. Então, Você já levou as enfermidades. Exatamente. Então, sempre que eu vou refazer esse exame, é uma insegurança que me bate. Mas a gente vai lutando, dia após dia. Me conta, foi difícil esse papo aqui? Então, não foi delicioso, né? Ai, gente, foi uma luta, eu insistindo com ela. Eu falei, Fernanda, eu pensei em você, Fernanda. E ela, Tânia, não faz isso. Desse jeito, eu falei, mas por que, Tânia? Você faz isso comigo? Porque eu tenho certeza de que eu vou receber muitos feedbacks de pessoas que mudaram de visão, de pessoas que viram até o final e falaram assim, puxa, eu não posso reclamar da vida. Então, assim, você está sendo um instrumento, né? Você é um instrumento hoje. E assim, eu quero te agradecer muito, 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 de todo o coração, de toda a confiança na gente, sabe? Você é uma pessoa que... Gente, a mão dela tá fria. Tá. A pessoa fala tão bem, uma professora. Ficou fria. Um pouquinho nervosa. Fica, eu sei, eu também fico. Mas é pra gente edificar nossa Crixás. Exatamente. Não é isso? E quão bonito é, né? Nós somos aí crixaenses. E quantas coisas boas a gente tem na nossa cidade, Nossa. a gente não aproveita. Então, assim, parabenizar você por esse papo, por exaltar a nossa cidade, né? Então, assim, isso é Eu muito acho que eu devo gostoso. isso pra todo mundo. As pessoas aqui, né? Então, assim, que a gente possa levar para mais pessoas isso, conversar com mais gente. Quantas pessoas têm uma história tão bonita para Tem. contar e a gente nem sabe, né? Nem sabe. Então, e compartilhar esses momentos foi muito gostoso. Eu amei estar aqui. Ai, tá? que bom. Eu gostei Muito muito, obrigada. muito obrigada. Que Deus continue te edificando, continue te abençoando sempre, te dando saúde. Para você e toda a sua família, Manuel, Diana, seu esposo, né? É isso Que eu a gente amo aqueles precisa. pequeninos. Eu sei. Diretão aqui. Eu agradeço, tá? Obrigada, De coração. Diana. Obrigada. Pronto. Até a próxima, gente.